Olá, associados e associadas da AMEPA. Estamos iniciando mais um AMEPA Pode Mais, o podcast da AMEPA, o local de conversa da magistratura paraense, sempre com um convidado especial. E hoje tenho a honra de receber aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, Dr. Sávio Barreto. Seja bem-vindo à AMEPA, nossa casa. É uma honra recebê-lo aqui, principalmente sabendo da sua agenda, que é bastante concorrida. Obrigado por ter vindo. Obrigado, presidente Líbero. Não sei se é tão concorrida quanto a sua, né? Mas a gente sempre acha um tempinho para conversar, sobretudo um diálogo institucional como a gente vai ter agora. Uma satisfação participar do AMEPA Pode e conversar com a magistratura, né? Acho que a gente tem muitos assuntos aí para colocar na mesa, né? É pouco tempo para muito assunto. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar, sobre essas demandas, né? A AMEPA hoje tem 465 associados e associadas. A OAB tem muito mais, são quantos advogados e advogadas? 30 mil ativos hoje. Então, são demandas absurdas que estão na sua responsabilidade, não é isso? Meu WhatsApp sabe muito bem. E aí, Sávio, quais são essas demandas principais assim, na ordem? Assim, presidente, a OAB tem como atribuição principal, como qualquer conselho de classe, né, fazer a seleção da classe, o exame de ordem, fazer a fiscalização da classe pelo nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Então, a gente tem lá milhares de processos de apuração de eventuais infrações éticas. A gente administra o registro da classe, isso envolve emitir certidões, registrar licenciamentos, né, afastamentos da advocacia. São atividades de rotina de qualquer conselho de classe. Aquela gestão da OAB, o trabalho de gestão do presidente. Conselho de né? classe, fiscalizar, selecionar, regulamentar. Agora, aquele trabalho que não aparece, que é o do WhatsApp, varia do que a que? Né? Que vem de um pedido, de um apoio para alguma questão pessoal ou uma demanda coletiva. O que tem no dia a dia do presidente? Então, além de toda essa atividade que é inerente a qualquer órgão de classe, nós temos também toda uma demanda coletiva. Então, a OAB é uma instituição que fala com a sociedade, que defende a sociedade, defende direitos humanos, defende direito à moradia, direito de saúde. É um mini Ministério Público, é um Ministério Público com recursos próprios, né? Sim. Né? Porque a gente se mantém unicamente das nossas anuidades. E tem que cumprir essa função institucional de defender a sociedade, de opinar sobre questões ambientais e qualquer situação que afete a sociedade. E para isso a gente tem toda uma estrutura de comissões. Tem os teus que depuram, assessores, digamos assim. Exatamente. Né? Eu diria assim, a musculatura dessa estrutura chamada OAB, ela está nas chamadas comissões temáticas. Então, como é que funciona essa minha rotina em relação aos assuntos que chegam para mim como presidente da OAB? Chegou lá um assunto, por exemplo, maus tratos dentro do sistema penitenciário. Uma família, às vezes a OAB é tipo uma ouvidoria da sociedade, né? Sim. Então, uma família chega lá, faz uma denúncia para a OAB de que o familiar lá, o preso, está sofrendo maus tratos no sistema penitenciário. Eu encaminho, eu vejo o assunto, né? Bom, se é maus tratos, isso é questão de direitos humanos. Então, eu encaminho para a Comissão de Direitos Humanos e, às vezes, mando para a Comissão de Direito Penitenciário. E eles conversando entre si, o que eles vão fazer? Ou notificar as autoridades, colher os esclarecimentos, fazer uma apuração e verificar se a gente tem que se posicionar em relação a isso. Apurar a veracidade do fato e, caso a gente veja que a informação não satisfaz, tomar uma providência. Pode ser desde uma nota de repúdio até a propositura ainda de uma ação. Que, assim, vocês tentam fazer essa peneira pela pertinência temática com a exercício da advocacia, ou nem sempre isso é feito, né? Às vezes não tem pertinência com a atividade fim, né? Não ofende a prerrogativa de um advogado, mas é uma causa que interessa à sociedade, né? Isso, a gente tenta direcionar o assunto a uma comissão temática que esteja relacionada direto ou indiretamente com aquela matéria. E dentro daquela comissão, você tem advogados que são especialistas naquele assunto. Então, se você for lá na minha comissão de direito ambiental, você vai encontrar o quê? Advogados que militam em direito ambiental, advogados que têm mestrado, doutorado em direito ambiental. Então, qualquer assunto relacionado a essa matéria, seja um assunto relacionado ao funcionamento do judiciário, de uma vara ambiental, por exemplo, mas seja um assunto da sociedade, como dano ambiental também, né?
Então, pode ser assunto que atinja a advocacia, diretamente, mas pode ser assunto que atinja só a sociedade, mas não atinge a sociedade, seja qual é isso for. que faz dá uma dimensão. Isso dá uma dimensão muito grande para a gente, né? E a gente tem que ter um corpo de pessoas. Eu lhe diria assim, hoje, dentro do sistema OAB, nós temos, trabalhando direto ou indiretamente, quase 1.000 advogados e advogadas dentro do sistema. Os cargos eletivos, quando você concorre numa eleição, hoje são 102 para montar a chapa. Mas quando você soma os cargos não eletivos, no TED tem 45 advogados. Nas comissões você vai ter mais de 500 advogados tranquilamente. Pega as subseções, você vai ter mais os 300 nas subseções, porque eu estou falando da chapa só da seccional. Sim. Então nós temos 30 subseções divididas nos 144 estados do Pará. Soma tudo isso, você tem mais de 1.000 advogados e advogadas trabalhando diretamente gratuitamente, sem nenhuma remuneração, para essa máquina toda funcionar. E sabe, a gente começou já falando diretamente da atividade da OAB, mas o que te levou a esse turbilhão? Como é a tua história na advocacia, na carreira jurídica no geral? Como foi que começou e o que te levou para esse desafio? Então, eu não tenho pai, nem mãe, nem tio... Da área jurídica. Ninguém. Nem da magistratura, Ministério Público, né? Na época, eu estudei sempre em escola pública. Eu estudei no Núcleo Pedagógico Integrado, que é a escola de aplicação da UFPA, porque meu pai era professor da UFPA, minha mãe é assistente social. E no NPI? No NPI, lá mesmo. Lá na Perimetral, né? Prestei vestibular para o UFPA. Sempre quis fazer o UFPA, porque meu pai era da UFPA, sempre fui desde criança lá, queria muito fazer o federal. E eu prestei vestibular. Na época, eu lembro que talvez eu fizesse comunicação, eu poderia estar hoje aqui nos bastidores aqui do videocast, né? De repente. Eu também fiquei nessa dúvida. Eu queria fazer ciências humanas. Hoje não temos essa divisão, mas naquela época, né, que a gente estudou, a gente escolhia, era CB, CH e CE. Sim. Então eu sabia que parte de CE estava fora. CB também não, se eu fosse médico, eu via sangue e desmaiava. Né? Não teria a menor condição de fazer. Não tem condição de ver isso. Então, eu sempre gostei de história, então eu sabia que eu queria CH, mas não tinha um rumo definido. Meu grupo de estudo resolveu fazer direito, eram uns 6 colegas, eu falei, eu vou fazer direito. Então, eu comecei, na verdade, eu me apaixonei pelo direito por meio da advocacia, que eu acho que eu passei assim, um ano, né, vendo aquelas disciplinas gerais do direito, filosofia. Que não empolga muito ali no primeiro ano, né? Não me empolguei, eu estava numa situação ainda bem definida, mas no segundo ano eu entrei em um grande escritório de advocacia. Aí quando eu entrei naquela rotina ali do cliente, do caso concreto, ir por fórum... Sim. E era civilista? Aí pegou civilista, sempre fiquei na Porque geralmente a gente se empolga pelo criminal logo, né? Não, como eu comecei a estagiar na área civil, já... Né, e civil amplo, assim, então contratos de qualidade civil, tudo caía na mesa, né? Eu sempre fiquei na área civil. Quando isso, mais ou menos, sabe? Eu me formei em 2002, aí eu comecei a estagiar, no mesmo escritório que eu estagiava, eu já fui contratado, aí fui para a sucursal de São Luís, assumi a gerência em Brasília, voltei, assumi uma coordenação, já queria voltar para Belém, fiquei até 2007. Aí em 2007 abri meu escritório próprio. Certo. E aí, para enveredar a OAB, quando foi que essa... Líbio, esse grupo aí, ele se formou assim, como grupo mesmo, vamos dizer, um grupo de oposição, que hoje é a situação, né? Ele se formou numa eleição da ATEP, da Associação Trabalhista. Foi uma eleição, agora eu não vou saber te precisar o ano, mas vamos lá, isso tem mais de 10 anos. Mas esse envolvimento, Breno, desde que tu começaste a ser advogado sempre, porque nem todos se interessam, né? São 30.000 advogados, estava falando aí, 1.000 participam diretamente, né? Esse teu interesse pela questão classista, já desde o início, sempre te interessaste por essa... Eu fazia parte de um grupo que iniciou assim, uma caminhada de oposição ao OAB. Eu fui conselheiro na primeira gestão do Alberto Campos, e aí tive os desentendimentos, não concordei com a gestão, passei para a oposição. Aí enfrentamos uma eleição na TEP, que está uma chapa apoiada pela situação, e nós da oposição ganhamos. Começou a construir um grupo, aí disputou uma primeira eleição que a gente apoiou o Dr. Oswaldo Serrão. Ali aumentou o grupo. E aí, quando teve essa primeira eleição com o Dr. Oswaldo Serrão, que veio a falecer, infelizmente, na Covid, né, que levou tantos colegas nossos que a gente tem tanta admiração, ficou meio sem liderança, né? E eu fazia parte de um grupo que tinha vários outros colegas que estavam na liderança. Eu lembro quando eu me candidatei, assim, que o pessoal veio, bora puxar o Sávio,
Eu digo honestamente, tem meus colegas testemunham, eu não apresentei meu nome assim, eu quero ser presidente. A situação foi mais ou menos assim, a gente tem um grupo, é um grupo forte que já se fortaleceu e a gente precisa de uma liderança. Aí, fulano, não quero. Beltrano, não quero. Porque ninguém queria enfrentar uma eleição da OAB pela oposição. Né? Aquele mito de que uma oposição nunca ganha, isso é muito forte dentro do sistema OAB. Né? E eu dizia para o pessoal, não se preocupem tanto com ganhar. Né? Vamos nos divertir e manter nosso grupo. Sustentar né? nossas ideias também. Isso, no mínimo a gente vai servir para fazer um contraponto e é assim que a coisa deve ser encarada. Mas esse medo de perder acabou fazendo muitos declinarem. E dizer, não, fico sábio. Olhando para essa história, né? Nessa história, olha, é o seguinte, não tem ninguém para se apresentar, então apresentei meu nome. Mas realmente não tinha ninguém. Eu não disputei com ninguém, assim, nos bastidores, para dizer assim, não, você quer. Não, ficou meu nome. Falei, tá bom, então bora abrir uma chapa. E aí nós construímos uma primeira eleição, batemos na trave e na segunda a gente ganhou e pegou. E assim, nesse contraponto que tu falaste, vamos fazer um contraponto ao que está na situação, o que é que tu colocarias como assim, pedra fundamental? Qual é o teu carro-chefe de posicionamento como presidente da OAB? Né? Concorreu a essa missão, conseguiu, olha, minha questão fundamental é essa aqui. O que é que tu elegerias como teu... a gente tinha várias críticas e agora essas críticas pesam sobre mim, né? Porque sim, vira aquilo vidraça, que eu criticava, né? Eu tenho que mostrar agora que eu estou fazendo diferente. Eu tinha uma crítica, a gente está procurando restaurar isso em relação ao posicionamento institucional da OAB. A gente achava que isso não estava recebendo o tratamento adequado. O posicionamento institucional que eu digo é a OAB ela efetivamente participar amplamente, não só dos debates ligados à sociedade, mas ter uma força maior no seu relacionamento institucional. Por exemplo, estar aqui com o presidente da Associação dos Magistrados conversando é importante. O presidente da OAB tem que estar fazendo isso, assim como o presidente de uma associação de magistrados. Sim, girar em todos os segmentos. Claro, eu não posso ficar lá no meu gabinete trancado, resolvendo coisas domésticas apenas, sem estar na rua levando o nome da OAB para os outros espaços, principalmente para as outras instituições. Então, a presença nas grandes solenidades, ter uma fala de qualidade, apresentar realmente algo propositivo, é saber construir as nossas pautas, que são difíceis, muitas vezes o que a advocacia quer, o tribunal não quer, o Ministério Público não quer, e como vencer essas barreiras para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. A gente entendia que essa força institucional estava deixando muito a desejar. Né? Isso foi um dos pontos, é um dos pontos. Eu, por exemplo, presidente, a gente tem lá um setor que recebe todos os convites institucionais que a gente recebe, e eu digo sempre, jamais faltarei a um convite institucional de qualquer instituição, seja das menores até as maiores. Que às vezes é até um papel um pouco incompreendido, né? Que alguns acham chato, né? E às vezes é chato. Às vezes você vai numa solenidade, passa 3 horas, perde compromissos pessoais para ficar ali sentado numa cadeira. Para quem está em gestão... Mas está sendo visto. Não é você que está sendo visto, é a sua instituição está sendo vista pela sociedade. Eu acho que todo presidente de associação passa um pouco por isso, né? Que às vezes se sente que não é aquele evento, você poderia em tese estar fazendo outra coisa. Você quer passar para outro, né? Eu vou passar para o diretor, mas eles querem a presença do presidente. Eu tenho percebido, e a gente tem alguns meses de relacionamento institucional, que tu também primas um pouco por unificar demandas e não esgarçar, né, esses relacionamentos. Você tem procurado, pelo menos com a magistratura, tem feito isso com certeza, que é procurar ponto em comum, né? O que a gente tem em comum, vamos deixar diferenças um pouco, né, de lado. Isso também eu acho que é um papel que tu tens procurado fazer em todos os segmentos que tu tem te relacionado. Né? Eu penso assim, seja na advocacia ali privada, né, quando você está todo no seu processo, ou seja como presidente da OAB, aliás, para tudo na vida você tem que ter estratégia. Então, se você quer chegar num determinado objetivo, você não pode sair por qualquer caminho, né, sem pensar, sem refletir. Quando você está sentado na cadeira de presidente, você quer chegar no objetivo, você tem que parar antes de dar qualquer passo, pensar como é que eu vou chegar até lá, qual o melhor caminho para chegar. Aí eu vou te dar um exemplo em relação a isso. A gente tem, por exemplo, pegar a pauta com a magistratura, né? É óbvio que a advocacia, eu como presidente, eu tenho uma pauta imensa de assuntos para levar um presidente... Reclamações sem fim da magistratura. Eu recebo diariamente no meu WhatsApp o presidente das subseções reclamando de um magistrado, reclamando de um funcionamento. Imagine se eu pedindo para que eu vá até a presidência, tratar o assunto X, Y, Z, e o que é que eu procuro fazer?
em relação ao TJ, por exemplo, eu fiz uma visita de cortesia e depois, aí me apresentei, uma conversa geral, e depois fiz uma segunda visita e levei pautas macro, né? Questões que a gente precisa resolver em relação ao advogado ativo, que tem uma regulamentação de CNJ, para a gente implantar aqui no Estado, é uma questão muito importante, que a OAB quer participar. Levei a questão da morosidade da justiça, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, uma pauta que foi construída como? Eu faço um diagnóstico geral, ouço todo mundo, mandei um Google Forms para todo mundo reclamar dos problemas. A morosidade é o número 1 nesse... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com a justiça estadual, eu te diria que, na minha gestão, o que a advocacia espera de mim como algum avanço, claro que não é resolver o problema, algum avanço, é que a gente consiga, especialmente no âmbito da justiça comum, realizar algum ato que efetivamente consiga fazer os processos ter mais celeridade. Isso está inviabilizando a advocacia em muitos E isso aspectos. Especificamente na esfera civil ou está generalizado? Qual é esse diagnóstico que foi feito? Está generalizado, mas atinge de um modo especial quem atua na advocacia civil e quem atua na advocacia fazendária, né, contra o Estado. Sim. Porque quem está na advocacia defendendo as empresas que sofrem muita demanda, elas até uma advocacia que se favorece da morosidade. Porque o processo não anda, ele não quer que ande, né? O advogado público que defende a fazenda pública, o processo não anda, mas para ele também não é problema. Agora, quem atua para o cidadão, para a pessoa física, que realiza aquela advocacia no polo ativo, aí dói. Né? A criminal sofre um pouco esse problema, mas a advocacia criminal que está defendendo, né, o réu, muitas vezes está numa estratégia de prescrição. Sim, o atraso do processo pode estar dentro do processo. Exceto naquelas causas que tem réu preso, em que há uma... Exatamente. Né? O setor realmente estrangulado é a advocacia civil do autor e a advocacia fazendária do autor. E nessa construção, nesse diálogo que a gente tem feito, né, posso até dar esse testemunho aqui do que a gente tem feito, é de tentar aproximar essas demandas que visem combater a morosidade. Né? Uma das pautas que nós sentamos aqui é a questão de a própria OAB fazer nascer uma demanda de um segundo assessor para a magistratura, né? Uma coisa que acho que tu já chegaste a conversar com o presidente do tribunal, né? Que é uma demanda comum, né? Eu quero assim, aproveitar esse momento, né? E agradecer com o presidente da MEPA de ter me ajudado a construir essa pauta de combate à morosidade. Porque dentro dessa definição de uma estratégia que fosse mais eficiente nesse combate, partindo de uma reunião que eu tive aqui, né, contigo, tratando de outro assunto, você colocou a questão do segundo assessor, uma pauta. Eu ouvi aquilo ali dentro de uma conversa, tratando de outros assuntos. Quando eu cheguei ali na OAB, eu fiz uma reflexão, eu falei, é por aí que a gente tem que caminhar. Não adianta eu chegar lá no Fórum Civil, onde o juiz está com 5.000 processos, um assessor, um estagiário, e ficar gritando na porta dele, chutando a porta, querendo... E eu acho que é uma compreensão que, né, eu acho que a morosidade também não interessa ao Poder Judiciário, né? Ela é simplesmente a consequência de uma máquina, de uma estrutura que não funciona, né? Exatamente. É um dos pontos em comum. Outro ponto em comum que a gente teve aqui, conversou, inclusive já agregando uma outra instituição irmã, que é a Matra 8, da Roberta, também outro ponto que é possível unificar, a questão da perspectiva de gênero, o relacionamento geral, né? Nisso também a OAB tem um posicionamento bem definido, né? E eu acho que o Judiciário pode agregar e pode somar nesse tema, né? Nós fizemos reunião e provavelmente vamos lançar uma campanha em comum, né? Isso. Queria que falasse um pouco sobre isso. Unindo forças. Então, imagina assim, julgamento com perspectiva de gênero. Esse assunto já estava recebendo um tratamento na OAB, a Comissão da Mulher Advogada estava tratando isso, a minha vice-presidente, a Brenda Araújo, ela levanta essa bandeira muito fortemente. Aí está a Matra lá também trabalhando esse assunto entre os magistrados trabalhistas e aqui a MEPA também trabalhando. Então, 3 instituições trabalhando isoladamente um assunto que é de interesse comum. No momento que a doutora Roberta tomou a iniciativa, veio aqui, chamou a B, ela fez uma rodada de reuniões e depois a gente evoluiu nisso, a gente uniu essas 3 instituições para colocar advocacia e magistratura juntos e começar a trabalhar uma campanha em que a advocacia compreenda a importância de incorporar a sua prática, né,
essa argumentação com perspectiva de gênero não é apenas julgamento, tem também a argumentação com perspectiva de gênero para que você tenha um julgamento com perspectiva de gênero, né? E os juízes possam também entender isso para aplicar isso nas suas sentenças. Né? E didaticamente no próprio dia a dia, né? Nós também evoluímos nesse tema para aquele relacionamento do dia a dia, né? Tanto do advogado para o juiz, quanto do juiz para advogado e todas as partes que estão naquela relação, de um novo momento de relacionamento nesse tema, né? De respeito também ao papel da mulher, né? Isso é fundamental. Tivemos casos espalhados aí pelo Brasil de tratamento descortês, digamos, na perspectiva de gênero, com magistrados, com advogado. Das nossas classes, né? Sim. Envolvendo advogado contra juiz, juiz contra advogado. Sim. Então, assim, é um dever nosso a gente dar letramento aos nossos, né, associados, né, para poder não dar o exemplo errado. Como eu acho terrível esse tipo de fato acontecer dentro dos atores do próprio sistema e responsáveis, entre aspas, pela persecução, para que isso seja evitado na sociedade, né? Exatamente. Então é uma campanha que provavelmente a gente deve deslanchar aí, deve deflagrar em poucos dias, né? Já evoluímos bastante, a assessoria de comunicação já está preparando um material bem bacana e logo mais vai estar na rua essa campanha. E outro tema que não tem como a gente fugir nessa conversa aqui, que eu acho que é o tema da moda no Poder Judiciário e tem dado o que falar em alguns momentos, é a questão da inteligência artificial, né? Como é que a OAB tem trabalhado isso, como é que ela verifica isso para o Poder Judiciário. Eu tenho falado também um pouco, onde me pergunto sobre inteligência artificial, especificamente na morosidade que a gente tocou ainda agora, que nós vamos chegar no momento que nós não vamos ter discussão sobre quantidade, né? Tantos processos estão parados, mas sobre qualidade de julgamento, sobre aquilo que está sendo julgado realmente corresponder aos anseios daquilo que foi pedido por conta da inteligência. Como é que a OAB está, da inteligência artificial, como a OAB está trabalhando esse tema? Esse tema está intenso em todos os cenários, né? A magistratura, o CNJ está trabalhando regulamentação em relação a isso, a OAB, o Conselho Federal está acompanhando, a magistratura está discutindo internamente como utilizar essa ferramenta de um modo responsável, o Ministério Público, todo mundo está fazendo isso. Hoje, um curso da OAB para lotar rapidinho, inteligência artificial. É você treinar a jovem advocacia ou até a advocacia já experimentada a utilizar essas ferramentas. E a gente tem procurado qualificar cada vez mais esses cursos para ensinar o advogado e a advogada a utilizar essa ferramenta com responsabilidade. É uma ferramenta poderosíssima, é um facilitador do trabalho do advogado. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, ela é um agente, né? Então, ela tem um lado de pensar próprio, que exige da nossa parte uma fiscalização do que está sendo feito por ela. Se fosse apenas uma ferramenta para produzir um resultado previsível, aí é fácil, é só você aplicar a ferramenta e pega o resultado, depois não precisa nem olhar para ele, porque você já sabe que vai dar aquele resultado. Mas a IA não é assim. Então, a gente tem procurado fazer cursos preparatórios para que seja utilizado com responsabilidade e evite as situações, né, como a clássica da petição com uma jurisprudência inventada, criada pela IA, né? E outras coisas que estão acontecendo. Ela surta, né, mais ou menos. Exatamente. E às vezes até a construção de uma tese totalmente equivocada, mas que vem escrita da melhor forma possível, e o advogado não faz uma fiscalização esbarra melhor. Pouco em outro tema que também é sensível, que é a questão das demandas predatórias, né? Há um entendimento da OAB sobre isso. Como é que vocês... Tem. O tribunal, eu não estou aqui com o nome exato do grupo que ele formou para realizar um trabalho de triagem de possíveis litigância predatória, né? Situações de litigância predatória. A OAB apoia a iniciativa. Nós não somos a favor da litigância predatória. Nossa preocupação é o conceito de litigância predatória. Nós já tivemos problemas, não aqui, mas em outros estados, de determinados tribunais que começaram a incluir nesse conceito causas repetitivas. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Eu tenho causas repetitivas, eu advogo para servidor público. Essa triagem que é o grande desafio nesse assunto. Exatamente. Né? Então, mas eu gostei muito da solução que foi dada pelo Tribunal de Justiça aqui, porque eles montaram um comitê, um grupo, para realizar uma triagem dessas situações envolvendo litigância predatória, mas chamaram a OAB. Então, a gente faz parte desse grupo. Então, eventuais situações detectadas, existe um representante da OAB
para estar acompanhando o que o tribunal está entendendo como litigância predatória. Isso é muito bom. Sim. Porque se identificar alguma coisa que no nosso entender, que estamos aqui exercendo a advocacia, a gente acha o contrário, a gente pode, antes de uma condenação, antes de um processo, fazer uma argumentação interna para convencê-los de que aquilo ali não é exatamente uma litigância predatória. Porque definir esse eu acho que é o grande desafio, né? Onde é um conceito que... muito aberto ainda, né? Eu acho que isso, na medida em que a gente evoluir, começar a identificar casos concretos, vai ser um sistema meio common law, né? A gente vai começar a criar precedentes de situações e aí a coisa vai se depurando. Há também, pela OAB, uma atenção nesse tema específico? Nós estamos participando, junto com o tribunal, desse comitê, desse grupo, que realiza, né, pesquisa, triagem de possíveis situações de litigância predatória. Queria falar também um pouco contigo sobre esse momento que a gente está atravessando, que é o quinto constitucional, né? Um momento que é importante para a advocacia, acho que é também outro momento importante para a magistratura. E queria que passasse um pouco da visão do que tu fizeste na tua gestão, né, para dar um caráter mais democrático a esse processo. Como é que tu enxerga esse movimento que está sendo, né, que nós estamos no meio no momento? Eu vou te falar assim, uma opinião que é pessoal minha, e nem todo mundo tem essa visão, nem todos fariam da forma como eu fiz, mas eu tenho uma convicção muito grande em relação ao que o quinto constitucional rende para um presidente da OAB. Não rende nada. Só trabalho. Trabalho, inimizade. Inimizade, né? Quem não gosta de você passa a gostar menos. Maximiza. Seus amigos que gostavam de você param de gostar. Todas as pessoas que se acham credenciadas a ser desembargadores acham que o presidente tem que fazer o desembargador. E eu criei um modo, desde a eleição, de me proteger em relação a isso, né? E tem tudo a ver com esse processo que aconteceu agora. Eu estabeleci que a palavra final da formação da lista sextupla vai para a classe, uma eleição geral, e não do presidente, não do conselho. Por uma iniciativa do conselho, e eu respeitei isso, eles pediram para preservar o direito do conselho de ao menos reduzir a lista para 12. Ou seja, para eu não tirar o poder completamente de um conselho eleito, de participar da construção. Esse conselho tem quantas pessoas? Tem 52. 52 pessoas. 52 conselheiros. Então, eu aceitei que nós pudéssemos reduzir a lista para 12, se tivessem mais de 12, né? Que teve no caso, e acabou o conselho reduzindo para 12. Mas que a lista sextupla, a palavra final é da classe. Desse modo, não se pode dizer que o presidente manipulou E na classe todos votam? Como é que está essa questão da aptidão de estar apto à votação? Regularmente inscritos e adimplentes. Nesses inadimplentes tem um número considerável também? Como é que está essa questão? Atenção advocacia, você tem até o dia 22 de julho. Prestação de serviço aqui, para então. Pagar a sua anuidade. 22 desse mês, 22 de julho. Mês, tá? Pagar a sua anuidade, ajudar o caixa lá da nossa querida OAB, que vive só das nossas anuidades. E aí você ficará apto a votar e a escolher o futuro desembargador. E isso está no estatuto, né? Isso está no estatuto, a aptidão para... Você tem que estar no exercício regular de todos os direitos, né? Todos os deveres, Para votar no sistema OAB, você tem que estar de cumpridor de todos os deveres. Houve questionamento no STF em relação a isso, mas o STF manteve que só pode votar quem está de implente. Para quinto, para eleição geral, tem que estar de implente. Então, até para esse crescimento da democracia, é importante essa... E uma instituição que só vive das suas anuidades, se você realmente não tiver esse crivo da adimplência, né? Você não sobrevive, as pessoas não pagam realmente, então para você participar da vida civil na OAB, você tem que pelo menos estar honrando com o seu compromisso financeiro junto à instituição. Mas assim, essa escolha também reflete um pouco, eu acho que também tu tens passado muito essa ideia da participação da OAB também num processo democrático, né? A gente, nos últimos, na nossa nova república para cá, né, a OAB talvez não tenha tido teste tão importante no combate à democracia, como na defesa da democracia, no combate ao desvirtuamento do nosso Estado Democrático de Direito, como nos últimos anos, né? Acho que a gente vem numa sedimentação que talvez não fosse nem necessário que nós estivéssemos, mas as situações têm se mostrado bem complicadas, né? Eu vivi isso de um modo muito desafiador, porque existe um conselho seccional formado por 52 pessoas que vai reduzir 25 candidatos para 12, e eu sou o presidente. Sim. Existe uma leitura natural das pessoas de acharem que o presidente pode fazer o que ele quiser com os 52, porque eu sou presidente, eu tenho uma situação hierárquica.
E para me proteger em relação a isso, eu me afastei do conselho em relação a qualquer assunto direcionado ao quinto. Então, eu não liguei para os conselheiros para dizer, olha, é melhor para a gestão isso, é melhor para a gestão aquilo. Esse, aquela e tudo mais. Recebi as ligações, presidente, o que é para fazer, para que caminho se vai, o que é melhor, né? E procurei me preservar e deixar o conselho agir naturalmente. E nós chegamos ao resultado que foi interessante, né? Que mostra essa decisão, não é minha só, é da diretoria, de permitir que o conselho pudesse agir naturalmente. Nós tivemos aprovados entre os 12 candidatos e candidatas muito próximos da atual gestão, próximos do grupo que ganhou as eleições. Nós tivemos candidatos e candidatas muito próximos do governo, candidatos que têm força perante o governo e, consequentemente, amanhã para ser escolhidos numa lista tríplice, candidatos que muitas vezes são cortados, porque como tem força no governo, ele vai ser escolhido, tem que derrubar ele. Não, passaram. Mesmo sem ter grande relação com a gestão ou comigo. Nós tivemos, de forma inusitada e surpreendente, uma candidata que era do grupo que perdeu as eleições, né, que era candidata do grupo que perdeu as eleições, que não passou no desempate por idade. Nós tivemos uma candidata que era vice-presidente da gestão passada, que não passou por um voto. Entre os 54 faltou um voto. Então, assim, houve oportunidade para quem está do outro lado, né, ou quem estava do outro lado, houve oportunidade para quem tem ligação com o governo, nosso grupo também foi prestigiado. No final, é claro que nem todo mundo fica satisfeito. Sim, natural, né? Também, né? Mas ninguém consegue sentar na mesa comigo e sustentar que não houve uma eleição justa, aberta, na qual a responsabilidade de alguém que não passou é do próprio candidato que não cativou aquele conselheiro para conseguir seu voto. Se quiser transferir a responsabilidade para o presidente, fica mais fácil, né? Porque todo também mundo adora transferir a presidente há uma outra responsabilidade. Mas eu acho que esses candidatos que não passaram têm que olhar para si mesmos e ver que poderiam, né? É também uma outra responsabilidade do presidente, né, de associação, né, ser o costa larga de algumas situações, né? Isso faz parte também. Eu sabia que eu estava assumindo esse fardo, assim como você assumiu também quando sentou nessa cadeira de presidente. Então a gente tem que aguentar o fardo. E do ponto de vista externo, assim, de atuação com a sociedade, também vê a OAB como um responsável por essa defesa democrática, para que o cenário nacional também não destoe. Qual é a tua visão sobre esse momento, assim, também de sedimentação democrática que a gente vive no Brasil? O que preocupa, sobretudo assim, dentro do sistema OAB, é essa polarização que não diminui, né? Ela se mantém, já está mantida aí há, vamos dizer, mais de 5 anos, continua acirrada e a OAB, ela tem que ter muita habilidade para transitar nesse cenário político. Sim. A gente precisa demonstrar que as pautas que a gente defende não é uma pauta de direita nem de esquerda. É uma pauta que tem um amparo na legalidade, sobretudo na Constituição. E aí você tem que fazer entender que quando você defende, por exemplo, uma política de cota, e a OAB defende política de cota dentro de uma compreensão jurídica, nós estamos defendendo um princípio da igualdade previsto na Constituição, porque a nossa Constituição é uma Constituição progressista. Então, eu não estou com uma pauta de esquerda, eu estou com uma pauta aí vem que um patrulhamento de tudo que é lado também. Aí você toma uma determinada ação, aí vem aquela, a OAB é comunista, a OAB tem que lidar com isso, tem que aceitar a crítica, porque a gente também defende a liberdade de expressão, então você também pode criticar à vontade, mas tem que transmitir com muita cautela que os posicionamentos que a gente toma a nível institucional, eles estão ligados a uma compreensão jurídica e não política, né? Eu acho que a OAB já errou, tá? Inclusive no âmbito do Conselho Federal, no passado, de ter tomado posições levadas pelo clamor popular. Uma linha tênue ali para não se envolver. A gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que estar longe do clamor popular. Pode estar, a sociedade toda está querendo sangue, degolar um presidente. A nossa leitura tem que ser técnica e saber se aquilo ali está enquadrado ou não dentro de um critério jurídico que justifique isso. E às vezes, levada pelo clamor popular, você se afasta da legalidade, né? Não é fácil fazer isso, mas eu acho que isso é o peso que você tem que carregar. E essa já é uma discussão que tu divides já com todas as
seccionais do Brasil, né? Quando também para esse posicionamento, né? Nesse posicionamento político maior, tem determinados assuntos que a gente não dá uma palavra definitiva. A gente encaminha ao Conselho Federal para que a palavra seja do nosso presidente Beto Simonetti, que eu acho que, aliás, falando do nosso presidente nacional, ele tem sido muito feliz em saber transitar dentro dessa polarização. Né? Para distensionar, que eu acho que é o que a gente precisa hoje. Criticar o STF de forma jurídica, com muita precisão. Por exemplo, o STF chegou recentemente e cerceou os advogados de gravarem. Sim. Né? E depois o STF voltou atrás, né? Voltou atrás, mas você imagina assim, imagina para a magistratura o exemplo, que se o STF faz isso, tinha toda uma justificativa casuística para isso acontecer. Eu sei o que aconteceu, o que levou o STF. Não é o que o STF acha que não pode, tem que proibir. Mas você não pode, por uma situação casuística... particular, generalizar. Isso viraria um exemplo geral, aí você vai chegar lá na comarca de Afuá para fazer sua audiência, não, peraí, o STF... eu posso então você fazer. tem que combater o STF em relação a isso, mas não significa também você também não defender a instituição contra esses ataques que estão sendo sofridos. Não é fácil, mas eu acho que, graças a Deus, o nosso presidente nacional tem sido muito feliz na condução dessa situação delicada política em que vive o país. Sávio, aqui eu tenho falado para todos os convidados que vêm que, feliz ou infelizmente, a gente tem que fazer esse podcast, acho que por várias vezes, sabe? Dividir. Não falta. Porque é longo, a gente tem que limitar, mas eu queria finalizar esse primeiro com o Sávio, agradecendo a tua vinda. O motivo de criação do podcast da MEPA, assim, além dessa comunicação com a sociedade, além de levar alguns temas, né, para a magistratura também, é isso aqui, é sentar e dialogar como eu acho que tu tens feito desde o início com a MEPA e com todos os outros segmentos. Então eu queria, mais do que tudo, te agradecer por isso, agradecer essa tua vinda aqui, que eu sei que é simbólica da demonstração do que a gente tem feito, que é dialogar. Então deixar à vontade, deixar a MEPA também à disposição da OAB, né, eu acho que a gente tem muito mais ponto em comum do que ponto de divergência, é isso que vai nos unir nessas nossas caminhadas, e agradecer, te deixar aí à vontade para as tuas considerações finais. Então, minhas considerações é retribuir o agradecimento, tá? A presidência da MEPA aqui, que nos acolheu desde o início da gestão, dentro de um diálogo permanente, né? A gente tem conseguido, desde janeiro, conversar bastante e compreender melhor a realidade um do outro, magistratura e advocacia. E isso permite que a gente construa nossas pautas com muito mais facilidade, ache as soluções com muito mais facilidade. Eu estou muito feliz com a realidade institucional hoje das representações do sistema do Poder Judiciário, seja no TRT, na Justiça Estadual com o Dr. Roberto, a MEP, aqui com você, a doutora Roberta, ali, várias outras instituições. Eu acho que a gente tem lideranças hoje no sistema de justiça que estão muito bem intencionadas a melhorar a justiça como um todo. Então vamos tirar proveito desse momento, conversar bastante para que a gente possa construir as soluções para ter uma justiça melhor. Beleza, obrigado, Sávio. Aos associados e associadas da MEPA, acompanhe os nossos episódios do A MEPA Pode Mais e fique com a gente. No próximo episódio, mais um convidado especial com certeza.